Olá! Agora nós vamos falar da ODS 10. Nesse ponto você já está praticamente na metade do curso. E até aqui eu espero que a sua jornada de aprendizado tenha sido incrível e muito esclarecedora e que com certeza vai te ajudar muito na sua prova do Enem. Bom, a ODS 10 ela fala em redução das desigualdades. Mas vamos lá. Quais tipos de desigualdade? No caso, a ODS ela fala especificamente em duas, internas ou externas. Bom, o que seria uma desigualdade interna? A desigualdade interna é uma desigualdade de condições sociais, econômicas e de oportunidade, principalmente, no âmbito interno, que seria justamente o âmbito social das pessoas daquele país. Esse tipo de desigualdade ele é plantado principalmente pela disparidade de condição entre as classes sociais. Então, vocês fiquem ligados, porque quando falamos de desigualdade interna, falamos de desigualdade referente a classes sociais dentro de um mesmo país, a posição geográfica, por exemplo, pessoas que moram em cidades mais desenvolvidas do que outras, pessoas que moram em bairros dentro de uma mesma cidade mais desenvolvidos do que outros, e como esses fatores sociais eles interferem também diretamente na questão dessa desigualdade social. Desigualdade ela pode ser também, né, fora isso, de gênero, de raça. Desigualdade ela pode ser também de gênero, de raça, isso além da desigualdade que eu estava falando, que é a desigualdade social. Bom, agora outro ponto, né, dessa nossa introdução. Quando falamos de desigualdade externa, que é a desigualdade entre países, aí neste ponto, né, neste caso, nós já pegamos as desigualdades, as disparidades de oportunidades que um país consegue oferecer em termos de tecnologia, de alimentos, de acesso a recursos para a sua população em relação ao que um outro país pode. Isso se dá principalmente pela questão econômica. Geralmente, países mais ricos possuem um PIB mais elevado e, com isso, as pessoas, né, os cidadãos daquele país, possuem maior condição e mais acesso a determinados tipos de recursos do que países pobres. Então, falar em redução de desigualdade de uma maneira geral seria, de uma maneira bem resumida, internamente, cessar com as desigualdades num plano das pessoas e em função, enfim, de suas classes sociais e função econômica, função de raça, gênero, e num plano internacional que todos os países possam gerar aos seus cidadãos uma condição econômica igual. Agora nós vamos falar das metas oficiais dentro desse Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Bom, vamos lá. A meta 10.1, ela fala em alcançar um crescimento maior do que a média nacional para pelo menos 40% da população mais pobre, ou seja, de 100% daquela população considerada mais pobre, mais vulnerável dentro de um determinado país, se pelo menos 40% daquela população conseguir ter a sua situação de pobreza acabada ou pelo menos diminuída, ou seja, conseguir alcançar uma outra classe social, uma outra condição econômica e financeira, isso já é considerado um marco muito positivo para aquele país. Lembrando que essas metas, elas são de alcance até 2030. Já a meta 10.2, ela fala no desenvolvimento e no empoderamento de todos até o ano de 2030. Isso independentemente de raça, cor, etnia, gênero, origem, ou seja, o empoderar é você justamente reduzir a desigualdade e dar poder
de escolha. Isso é muito mais do que um discurso político. Quando se fala no empoderamento independente, se fala em realmente dar poder para que aquele grupo de pessoas que antes era considerado vulnerável possa realmente agir com autonomia e tomar as rédeas, né, da própria vida. 10.3 já é uma questão muito importante. Ela fala no seguinte: a redução das desigualdades, ela deve ser uma política pública ativa, ou seja, os governantes eles precisam agir de uma maneira efetiva para a redução das desigualdades. Como isso é possível, né? Como o legislador ele pode atuar incisivamente para acabar com questões discriminatórias que estejam acontecendo no seu país, a partir da redução, da revogação de leis que tenham cunho discriminatório. Muito se fala, né, ainda mais atualmente com as notícias políticas que estão em voga, muito se discute realmente sobre o papel do legislador. Não só criar leis, ele precisa fiscalizá-las para que aquilo que pode ser visto a princípio como um instrumento que não vai gerar uma discriminação de uma determinada maneira, e ele vier a gerar esse instrumento, essa lei, né, gerar uma situação de discriminação, isso precisa ser resolvido, tanto por meio de emenda, por meio de revogação, né? Existe um processo legal para que essa discriminação legal ela realmente não aconteça. Fazendo um adendo aqui, né, como vocês sabem, eu e o professor João, nós somos advogados também, e dependendo de como e qual seja o cunho dessa discriminação, essa lei pode ser considerada até mesmo inconstitucional, porque a nossa Constituição, ela prevê claramente que todos são iguais perante a lei, ou seja, ela veda como um dos seus princípios basilares qualquer tipo de discriminação. Então fiquem ligados, porque você falar disso também é um ponto muito importante. Nesse sentido, como eu já havia falado para vocês, eu acabei adiantando o que fala o item 4, que é justamente a adoção de políticas fiscais e de proteção social para que sejam evitadas as questões discriminatórias. Ou seja, a adoção de políticas para além do âmbito da política pública, né? Quando você fala de uma política fiscal, ela é uma política tributária, né? Remuneratória, uma política de proteção social, como aquela que vemos, por exemplo, no próprio INSS, né? Que é o nosso órgão, eu diria, de previdência e de proteção social, né? Um dos órgãos. Então, o item 10.4, ele fala basicamente disso. Junto, eu diria que o 10.3 e o 10.4, eles conversam bastante. O item 10.5, ele caminha no mesmo sentido do 10.4 e do 10.3, só que ele fala da regulamentação e do monitoramento do mercado financeiro para inibir, para coibir práticas que possam gerar qualquer tipo de discriminação. Ou seja, nós temos uma questão social, uma questão legislativa e uma questão referente ao mercado financeiro, né, como diretivas de instituições, de setores da nossa sociedade, onde devem ser coibidas qualquer que sejam as práticas discriminatórias. Como nós estamos vendo, os países do sul global, né, países considerados em desenvolvimento, eles têm lutado internacionalmente, através do seu discurso, das suas ações, pelo ganho de credibilidade, de autonomia, de dizer, olha, nós somos países em desenvolvimento, mas nós temos valor, não devemos ser vistos como
inferiores a países desenvolvidos, né? Nós temos uma cultura própria, nós temos um mercado, nós temos nossos produtos. Cada país ele tem suas particularidades e tem o seu valor. Então, o item 10.6, né, a meta 10.6, ela fala exatamente sobre isso. Sobre a prática de políticas, isso no âmbito da redução externa das desigualdades, tá? Mas para lembrar que nós estamos falando de internas e externas, nesse caso externas, redução de práticas que possam gerar situações de desigualdades de tratamento a países em desenvolvimento. Como isso se faz? Dando voz a esses países, seja em eventos, tratados internacionais, instituições. Esses países eles não podem ser considerados como coadjuvantes. Eles precisam ser colocados no papel principal dentro dessa cultura, como vozes que têm o seu papel realmente na sociedade internacional e não como meros espectadores. O item 10.7 ele fala também sobre uma temática muito interessante, que é a migração. Países em desenvolvimento, como nós havíamos falado há pouco no item 10.6, ou países que não sejam considerados países ricos, né? Eles, por muitas vezes, eles possuem uma situação de preconceito, de desigualdade, de como esse cidadão é visto. Geralmente, né, acontece por parte de determinados países desenvolvidos e países ricos, uma política migratória muito fechada, né? Cada um justifica a sua maneira, mas isso acaba gerando condições de desigualdade. O que o item, né? O que esse item nos fala é que a política migratória ela deve possibilitar a situação de igualdade. Uma pessoa não pode ser marginalizada, não pode ser tratada de uma maneira diferente, porque ela está se colocando em fluxo migratório, seja realmente para mudar, seja para viajar, né? Ela não pode ser olhada com maus olhos por causa da sua origem. Então, até porque todos os países em âmbito internacional, eles passam por uma situação de cooperação. Então, por que gerar uma desigualdade? Por que julgar, não é mesmo? Uma pessoa que vem de um determinado país e não de outro. O que faz dessas pessoas diferentes, né? Sua origem. Então, a redução das desigualdades, ela passa por todos os aspectos. E realmente a ONU, ela foi muito cuidadosa com relação tanto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quanto às próprias metas, onde ela disserta melhor sobre isso. Esse mesmo bojo, né, desse tratamento mais especial que países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos precisam para serem impulsionados no plano internacional, o item 10.A, ele fala justamente em dar protagonismo a esses países. Isso de acordo com o que prevê os fluxos, né, previstos pela Organização Mundial do Comércio. Já o item 10.B, ele fala no incentivo ao fluxo de dinheiro para países onde são considerados que um desenvolvimento menor. Ou seja, países considerados em desenvolvimento ou pouco desenvolvidos, eles precisam receber um fluxo de dinheiro, de investimento maior naquilo que eles são bons, né? Seja para desenvolvimento de tecnologias, seja para agricultura, pecuária, obras-primas, né, commodities, para que ele possa ser colocado no game, se desenvolver, né? Hoje em dia, na comunidade internacional, tudo acaba sendo tratado com
muito interesse. Então, os países, por óbvio, eles vão tentar com que prevaleçam os fluxos financeiros deles para aqueles países onde eles possuem algum interesse comercial, principalmente financeiro, tecnológico. Porém, ajudar países menos desenvolvidos é ajudar a comunidade como um todo, ajudar pessoas, ajudar o crescimento do desenvolvimento humano de uma maneira geral. Fora que essa parceria, né, ela precisa ser vista como uma parceria que dá frutos. Não é porque você, país, está investindo em um outro país menos desenvolvido que aquilo não vai ser bom para você, que não vai haver uma troca positiva, né? Agora, a questão de desenvolvimento humano que está inserida, né, em todo esse contexto, né, a proteção da pessoa humana através desse fluxo de investimento, ela realmente é a parte que eu diria que é mais importante. O item 10.c fala em reduzir em 3% ou menos os custos de transação de remessa de imigrantes e eliminar os corredores de remessa de imigrantes com custos superiores a 5%. Bom, agora nós vamos para temas que nós estamos sugerindo e são importantíssimos para que você treine com base nesse objetivo de desenvolvimento tão legal que é o número 10. Vamos lá? O primeiro é a redução das desigualdades de renda, políticas e desafios. Você vai fazer uma questão de proposta de intervenção com base justamente em políticas públicas que visem reduzir a desigualdade financeira e de renda. Lembre-se de uma dica: a desigualdade de renda, ela gera um patamar social, mas ela é uma desigualdade de renda. Então, cuidado para que você não se perca nesse caminho e acabe falando de desigualdade de alimentação e outros tipos, né? Desigualdade de gênero, outros tipos de desigualdade social que acabam sendo acarretadas também por uma questão de renda, mas sempre mantenha o foco naquilo que está sendo pedido. Se o tema é sobre desigualdade de renda, fale sobre desigualdade de renda. Outro tema importante é a inclusão econômica e social como base para a equidade. Equidade é igualdade, né, pessoal? Então, como uma inclusão social e econômica, ela pode gerar uma situação de igualdade social. Ou seja, como essa inclusão social e econômica pode reduzir as desigualdades. Quais são as políticas públicas necessárias? Qual a sua proposta de intervenção para fazer com que essas desigualdades econômicas e sociais sejam acabadas, sejam diminuídas, a ponto de que se gere por tabela uma situação de equidade social para todos os grupos. Outro tema importante: combate à discriminação, leis e práticas para a igualdade de oportunidades. Ou seja, é aquilo que eu estava falando há pouco, né, nesse objetivo de desenvolvimento sustentável. Isso é muito o papel do legislador, né? Legislar para todos. Se coloque no papel do legislador. O que ele pode fazer para ajudar os grupos vulneráveis através de políticas públicas que ressaltem esse grupo e coloquem eles num patamar de igualdade com relação a grupos privilegiados. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, da aula 10. Agora, nós vamos partir para a aula 11 com o professor João Renato. Treinem os exercícios, façam as propostas de intervenção e nos vemos na próxima ODS.